Sabia que o sucesso ou fracasso do seu abastecimento anual de alimentos e do seu jardim autossuficiente se decide num só dia? Sim, é nesse mesmo dia que plantas jovens mudas no solo. A maioria dos proprietários e jardineiros modernos acredita que os seus jardins irão florescer sem esforço se apenas aplicarem os mais recentes fertilizantes químicos caros e os melhores sprays contra pragas. Mas há uma verdade cruel que a indústria agrícola não quer que saiba. Se cometer apenas um pequeno erro no dia da plantação, por mais caros que sejam os produtos químicos comerciais, eles não salvarão a sua colheita. O seu trabalho árduo irá, literalmente, apodrecer na terra. Hoje vou revelar um método Amish antigo e oculto que jardineiros autossuficientes, experientes, têm usado discretamente há décadas para cultivar grandes quantidades de alimentos com quase nenhum custo. O que estou prestes a partilhar vai virar de cabeça para baixo tudo o que pensava saber sobre jardinagem. Se vir este vídeo até ao fim, deixará de gastar dinheiro em esquemas de jardinagem modernos e a sua colheita será facilmente 3 vezes maior do que a dos seus vizinhos. Pronto? Vamos começar. Antes de mergulharmos no método exato, precisa de compreender precisamente por que é que o dia da plantação deve ser tratado como uma questão de vida ou morte para o seu abastecimento alimentar. As plantas de que dependemos para a sobrevivência são incrivelmente sensíveis às mudanças ambientais. A sociedade moderna condicionou-nos a acreditar que podemos forçar a natureza a ajustar-se aos nossos horários ocupados, mascarando os nossos erros com fertilizantes químicos e aparelhos caros de controle climático. Mas os mais velhos, que realmente viviam da terra sem depender de redes elétricas modernas, sabiam melhor. Eles entendiam que o clima da primavera é incrivelmente imprevisível. Uma única noite fria, inesperada ou uma queda na temperatura do solo não apenas impedirá o crescimento das plantas, irá danificar permanentemente os seus sistemas radiculares. É como uma criança com uma placa de crescimento danificada. Pode sobreviver, mas nunca produzirá os rendimentos maciços necessários para realmente poupar nos custos de mercearia. Um velho, que fora completamente autossuficiente durante décadas, costumava dizer: o primeiro segredo para um jardim de baixo custo e alta produção não é a tecnologia agrícola moderna, mas o jogo oculto de ler o tempo da natureza. Hoje vamos dominar esse jogo, aprendendo os métodos antigos exatos, passo a passo para garantir a sua colheita desde o primeiro dia. A primeira coisa que precisamos de abordar é, na verdade, decidir o dia em que planta as suas mudas. No momento em que a sua grande loja local expõe as mudas verdes, a maioria das pessoas entra em pânico. Sentem um desejo súbito de comprar tudo e plantar imediatamente, pensando que plantar cedo levará naturalmente a uma colheita mais antecipada. Olham para os quintais dos vizinhos e pensam: se eu começar primeiro, terei mais comida e pouparei mais dinheiro. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que este é um erro fatal que levará a meses de perda de alimentos e esforço desperdiçado. O dia perfeito para plantar não é determinado pelo calendário pendurado na sua cozinha, nem pelo horário de saldos de primavera do seu centro de jardinagem. É determinado unicamente pela temperatura do seu solo. A regra antiga pela qual os Amish e os agricultores autossuficientes experientes juram é nunca, em hipótese alguma, plantar mudas delicadas em solo frio. A maioria das culturas de sobrevivência críticas exige que as temperaturas do solo estejam a pelo menos 15,5 graus Celsius. Se escavar um pequeno buraco e sentir o solo com a mão nua, e este estiver gélido, é como atirar uma jovem muda para uma tempestade de inverno gelada sem um casaco. Quando uma muda é forçada para solo frio, as suas raízes entram imediatamente em choque. As folhas podem ficar com um roxo ou amarelo doentio, e a planta simplesmente recusa-se a crescer, basicamente estagnando. Os mais velhos chamavam a isto bloqueio por frio, e é aqui que começa o verdadeiro desperdício. Uma vez que uma planta está bloqueada por frio, mesmo que o tempo fique maravilhosamente quente uma semana depois, levará mais de um mês para que essa planta recupere do trauma. Entretanto, o jardineiro sábio e autossuficiente que esperou pacificamente e plantou em solo naturalmente aquecido,
Verá as suas plantas crescerem explosivamente em tamanho, superando completamente as que foram plantadas cedo. Lembre-se desta regra oculta. A verdadeira autossuficiência não é sobre apressar a natureza, mas trabalhar em harmonia com ela. Deve observar o seu clima e esperar até que as temperaturas noturnas permaneçam consistentemente acima de 10 graus Celsius por pelo menos 3 dias consecutivos. Essa é a janela de ouro. É quando o seu solo está realmente pronto para receber raízes. Ao simplesmente refrear a sua impaciência, poupará no custo de comprar plantas de substituição, solo artificial, aditivos caros e na frustração de uma colheita lenta. Se esperou pacificamente até que a temperatura do seu solo estivesse perfeita, é agora a altura de selecionar as suas plantas. Quando entra num centro de jardinagem comercial, qual é a primeira coisa que a sua mão procura? A maioria das pessoas instintivamente escolhe as plantas mais altas, brilhantes e de verde mais escuro na prateleira. Elas parecem incrivelmente saudáveis, como vencedores perfeitos prontos para produzir alimentos. O que acontece a seguir surpreende a maioria dos proprietários. Essas plantas bonitas e altas são, na verdade, uma armadilha oculta. São o que os mais velhos chamavam de fragilidades de estufa. Estas plantas foram cultivadas num ambiente perfeitamente controlado e artificial, completamente cheias de fertilizantes químicos líquidos, sem sequer uma única brisa. Embora impressionantes por fora, a sua estrutura interna é incrivelmente fraca. No momento em que são retiradas desse ambiente de estufa confortável e artificial e colocadas na realidade dura e imprevisível de um jardim exterior, colapsam imediatamente. Apanham doenças fúngicas instantaneamente e partem-se ao meio com o primeiro vento forte da primavera. Então, qual é o segredo oculto e antigo para escolher uma verdadeira planta de sobrevivência? Procure exatamente o oposto. Quer plantas curtas, robustas e compactas. O caule deve ser sólido e grosso, quase como um lápis de madeira. Mas o verdadeiro segredo está debaixo da terra. Quando desliza suavemente a planta do seu vaso de plástico, as raízes devem ser uma malha densa e de um branco puro, agarrando firmemente o solo. Se as raízes estiverem amarelas ou castanhas, ou se o solo simplesmente se desintegrar na sua mão, siga em frente. Não está à procura de uma peça delicada de exposição. Está à procura de uma resistência resiliente. Agora, trouxe a sua muda perfeita e resistente para casa e está pronto para plantá-la no seu jardim. E é aqui que acontece outro grande erro. Um erro que destrói o sistema radicular antes mesmo que a planta tenha a oportunidade de lutar. Os jardineiros modernos adoram apressar-se. Escavam um buraco, despejam sacos de estrume comercial não compostado ou quente, compactam-no e depois plantam imediatamente. O verdadeiro problema começa quando essa matéria orgânica começa a decompor-se debaixo da terra. À medida que o composto cru se decompõe em solo confinado, atua como um forno em miniatura. Gera calor intenso e liberta gás amoníaco altamente tóxico. Como selou tudo com terra por cima, este gás venenoso não tem para onde escapar. Fica preso debaixo da terra e, literalmente, queima as delicadas raízes brancas da sua nova planta. Em poucos dias, as folhas da sua planta ficarão brancas, secarão e cairão. Irá correr à loja para comprar fungicidas caros, nunca percebendo que acabou de bombardear a sua própria fonte de alimento com gás. O antigo método autossuficiente envolve preparar o solo semanas antes, permitindo que respire e quaisquer gases naturais se dissipem muito antes de as raízes tocarem o solo. Além disso, os verdadeiros jardineiros autossuficientes nunca plantam em solo plano. Eles criam sempre canteiros elevados e largos, com pelo menos 20 a 30 centímetros de altura. A natureza traz chuvas de primavera fortes e intensas. Em solo plano, a água acumula-se à volta do caule, sufocando a planta e causando podridão irreversível das raízes. Um canteiro elevado é um sistema de drenagem físico completamente gratuito e sem custo. Ele afasta a água pesada do centro, mantendo as raízes seguras, a respirar e prontas para uma colheita épica. Construiu o seu canteiro elevado e largo, e o seu solo está perfeitamente quente.
Agora é hora de fato, cavar o buraco para a sua planta. E é aqui que acontece outro erro maciço e contraintuitivo. Um erro que mata milhões de plantas, todas as primaveras. O senso comum diz, à maioria dos proprietários modernos, que as plantas jovens e delicadas devem ser plantadas o mais profundamente possível para as proteger do vento. Eles pensam que cavar um buraco enorme e enterrar o caule principal profundamente no solo proporcionará uma base robusta e inquebrável para a planta. Mas eis o que a maioria das pessoas não percebe. Enterrar o caule profundamente é o equivalente a estrangular a planta. Quando se enterra uma planta profundamente em solo escuro, o caule não consegue respirar. Está constantemente rodeado por solo úmido e dentro de uma semana, uma condição mortal chamada podridão do caule irá instalar-se. Além disso, o solo profundo é muito mais frio do que a superfície. Ao enterrar as raízes profundamente, está a empurrá-las de volta para uma zona de frio congelante, parando imediatamente o seu crescimento. O segredo Amish oculto é exatamente o oposto. Plante sempre superficialmente. O topo do torrão de raízes da muda deve estar perfeitamente nivelado com a superfície do canteiro, ou mesmo cerca de 1,5 cm acima. Isto permite que o sistema radicular respire, absorva o calor da superfície do sol e desencadeie um novo crescimento explosivo, sem sufocar na escuridão. Agora, o seu buraco raso está perfeitamente escavado. Basta colocar a planta e cobri-la imediatamente com terra? Absolutamente não. Pare já. Este próximo passo é o que separa o amador em dificuldades, que desperdiça dinheiro em plantas mortas, do verdadeiro mestre autossuficiente. Antes de sequer colocar uma planta na terra, deve encher completamente esse buraco vazio com água. Chamamos a isto o método da poça de lama. Por que deitar água num buraco vazio em vez de regar por cima depois de plantar? O verdadeiro problema começa quando planta em solo seco. Se regar por cima depois de plantar, a água apenas umedece a camada superior do solo. Ela nunca chega às raízes profundas. Pior ainda, deixa enormes e invisíveis bolsas de ar debaixo da terra. Quando as raízes delicadas atingem uma bolsa de ar vazia, secam imediatamente e morrem, comprometendo a capacidade da planta de absorver nutrientes. Mas quando enche o buraco com água primeiro e deixa o solo transformar-se numa lama espessa e úmida, isso altera as propriedades físicas do solo. Quando coloca o torrão de raízes nessa lama, cria um selo perfeito e hermético. A lama atua como um adesivo natural de argila, envolvendo cada pequena raiz e eliminando completamente essas mortais lacunas de ar. Este é um método físico completamente gratuito, que não requer habilidade e que garante que a sua planta não sofrerá de choque de transplante. Agora, a sua planta está perfeitamente aninhada na sua lama, a respirar bem e a absorver o calor da superfície do sol. A maioria dos jardineiros modernos sacudiria as mãos, arrumaria as suas ferramentas e iria para casa, pensando que o trabalho árduo finalmente tinha terminado. Eles pensariam em adicionar estacas, gaiolas ou suportes algumas semanas depois, assim que a planta realmente crescesse e ficasse um pouco pesada. Mas eis o que a maioria das pessoas não percebe. Adiar o suporte da planta é um erro oculto que pode destruir tudo o que acabou de construir. O clima da primavera não é ameno. Traz rajadas de vento súbitas, invisíveis e violentas. Quando uma planta jovem, sem suporte, é atingida por uma rajada forte, a sua folhagem pesada na parte superior atua precisamente como uma vela a apanhar o vento. A pequena planta chicoteia violentamente para a frente e para trás. Poderá não ver os danos acima do solo, mas por baixo, esse abanar violento arranca completamente aquelas raízes alimentadoras novas, pequenas e delicadas do solo. O frágil sistema radicular que acabou de selar perfeitamente na lama está agora rasgado e a sangrar. Como as raízes estão danificadas, a planta não consegue beber água. Ela murchará lentamente e morrerá ao sol, e nunca saberá por que o seu jardim perfeitamente plantado está a morrer. É por isso que os sistemas antigos ainda são tão eficazes. Deve sempre, sem falta,
colocar estacas de suporte no próprio dia em que planta as suas mudas no solo. Os Amish e os especialistas em autossuficiência experientes nunca deixam as jovens mudas desprotegidas contra os elementos. Imediatamente após a plantação, eles cravam instantaneamente estacas de madeira robustas, varas de bambu ou suportes de metal profundamente no solo ao lado da planta. Ao fazer isto no primeiro dia, também evita acidentalmente espetar e cortar raízes totalmente desenvolvidas mais tarde. Mas deve ter muito cuidado. A forma como ata as suas plantas é igualmente importante. Não ate a planta muito apertado à estaca de suporte. À medida que o caule principal engrossa e cresce para suportar vegetais pesados. Um laço apertado irá cortar a carne da planta, bloquear nutrientes e, eventualmente, destruir a planta inteira. Em vez disso, deve usar o método do nó em forma de 8 à moda antiga. Crie um laço em forma de 8 com uma corda macia ou um pedaço de pano, deixando uma folga de cerca de 5 centímetros entre a planta e a estaca de madeira. Isto cria um amortecedor flexível e invisível. A planta ainda pode balançar suavemente com uma brisa leve. De facto, este movimento é necessário, pois constrói naturalmente um caule principal mais grosso e forte, mas é fisicamente impedida de dobrar-se demasiado e partir as suas raízes. Ao investir apenas 2 minutos extras no dia da plantação para construir este sistema de suporte físico simples e sem custo, está-no a garantir que o seu abastecimento de alimentos permanecerá firmemente enraizado, seguro e completamente livre de estresse, independentemente do clima imprevisível que possa ocorrer. Se ignorar estes passos fundamentais, sucumbir à impaciência, confiar em promessas químicas modernas e plantar mudas delicadas em buracos frios e secos, sem suporte físico imediato, está essencialmente a montar uma bomba de cianeto silenciosa no seu jardim. O perigo real aqui é que as consequências não aparecem imediatamente. Nos primeiros dias, o seu jardim recém-plantado pode parecer perfeitamente bem a olho nu. Mas debaixo da terra, na escuridão, a destruição irreversível já está em curso, porque as raízes estão a sufocar em bolsas de ar invisíveis ou a congelar em solo despreparado. O sistema imunológico natural da planta colapsa completamente. Uma planta enfraquecida, na verdade, envia sinais químicos de angústia para o ar. Isto atua como uma campainha de jantar, atraindo todos os pulgões, larvas comedoras de raízes e doenças fúngicas transmitidas pelo solo de toda a sua vizinhança diretamente para o seu quintal. A doença começará na secção da raiz em podridão e subirá silenciosamente pelo caule principal. No momento em que finalmente notar folhas amarelas, manchas pretas em zonas secas, ou uma murcha súbita numa tarde de sol, será tarde demais. Neste ponto, a indústria de jardinagem comercial estará ansiosa para lhe vender fungicidas, sintéticos caros e poderosos controle de pragas químicas, prometendo soluções rápidas. Mas por mais caro que seja o líquido, ele não pode reviver um sistema radicular sufocado e morto. Não está simplesmente a perder alguns vegetais, está a perder o abastecimento de alimentos de uma estação inteira. O dinheiro que gastou em suprimentos iniciais e meses de trabalho físico árduo. Vai arrancar tudo, olhar para uma pilha de terra vazia e morta e encontrar-se novamente a depender do caro sistema de supermercado. Tudo isto porque saltou as leis físicas simples e sem custo da natureza no primeiro dia. Então, como protege as suas plantas e garante a sua sobrevivência sem gastar um único cêntimo em produtos químicos modernos e caros? A solução antiga é incrivelmente simples, altamente prática e começa minutos antes de a sua planta sequer tocar no solo. Antes de plantar, os especialistas em autossuficiência usam um truque físico esquecido chamado encharcar a raiz. Simplesmente pegue num balde grande e encha-o com água da chuva natural. Nunca use água da torneira fresca diretamente da mangueira. O cloro e os fluoretos modernos na água da cidade matarão instantaneamente as bactérias microbianas benéficas nas raízes da sua planta. Se a água da torneira for tudo o que tem,
Encha o balde e deixe-o ao sol por 24 horas para permitir que os gases químicos se evaporarem naturalmente. Depois, antes de retirar as suas plantas, submerge suavemente o vaso de plástico da muda completamente na água por 3 a 5 minutos. Isto permite que o solo seco e firmemente compactado dentro do vaso atue como uma esponja, absorvendo uma enorme quantidade de umidade. Mais importante, lubrifica completamente o sistema radicular. Quando finalmente inverte o vaso para deslizar a planta para fora, nenhum único cabelo radicular delicado será rasgado. Ela deslizará suavemente e perfeitamente intacta. Está a plantar a sua planta no seu estado mais forte. Finalmente, deve ter um plano de emergência sem custo para o clima de primavera súbito e imprevisível. Se a sua previsão do tempo local prever de repente uma geada tardia na primavera, não entre em pânico e corra para a loja para comprar aquecedores caros de estufa ou mantas térmicas comerciais. Basta ir à sua garagem ou ao caixote do lixo. Uma caixa de cartão vazia, um balde velho de 20 litros ou até mesmo um maço grosso de jornais, dobrados em forma de cone, serão suficientes. Pouco antes de o sol frio da tarde se pôr, cubra completamente as suas plantas jovens, com estas coberturas físicas, segurando as bordas inferiores com algumas pedras ou um punhado de terra. Esta ação incrivelmente simples retém o calor radiante natural ascendente da terra, mantendo as suas plantas seguras e quentes durante toda a noite. Na manhã seguinte, assim que o sol nasce e a geada derrete, basta remover as coberturas para que as suas plantas possam respirar e absorver a luz solar. Estes são métodos puramente físicos que não custam nada. Exigem um pouco de tempo e atenção, mas constroem uma base indestrutível e a prova de intempéries que garante um enorme abastecimento alimentar autossuficiente para a sua família. Não deixe que a indústria multibilionária da jardinagem moderna o convença de que a jardinagem autossuficiente requer fertilizantes químicos caros, mantas térmicas complicadas ou gadgets sofisticados. A verdadeira autossuficiência é simplesmente observar a natureza, respeitar as suas regras e usar métodos físicos práticos e sem custo, nos quais os nossos antepassados confiaram muito antes de as redes elétricas modernas sequer existirem. Antes de fazer grandes alterações ao layout do seu jardim ou experimentar estas técnicas, lembre-se sempre de verificar a sua zona de rusticidade local, específica, e as condições únicas do solo. O que funciona perfeitamente num clima seco e arenoso pode exigir pequenos ajustes num ambiente de argila pesada e úmida. E priorize sempre a sua segurança física. Quer esteja a usar ferramentas pesadas, a montar estacas ou a mover grandes quantidades de terra, não se apresse. Nenhuma colheita vale uma lesão. Se achou estes métodos antigos e ocultos valiosos hoje, por favor, reserve um momento para clicar no botão Gosto e subscrever o canal. Não lhe custa nada, mas ajuda muito a partilhar este conhecimento esquecido com mais pessoas que estão a tentar libertar-se do caro sistema de supermercados moderno. Agora quero saber a sua opinião. Em que produto ou sistema de jardinagem moderno sente que desperdiçou mais dinheiro no passado? Ou tem o seu próprio segredo de jardinagem autossuficiente à moda antiga? Deixe um comentário abaixo para que todos possamos aprender uns com os outros e construir uma comunidade de conhecimento real e prático. Em última análise, garantir o seu próprio abastecimento alimentar não deve significar esgotar a sua conta bancária em soluções modernas e temporárias. Ao dar um passo atrás e aplicar estes métodos físicos simples e antigos, esperar pela temperatura correta do solo, usar o método de selagem da poça de lama e instalar suportes desde o primeiro dia, está a fatarem a fazer mais do que apenas plantar um jardim. Está a recuperar a sua independência. Está a libertar-se de um sistema comercial que o quer constantemente dependente de fertilizantes caros e sempre a gastar dinheiro para corrigir erros facilmente evitáveis. Possui agora o conhecimento oculto e prático que gerações anteriores a nós alimentaram silenciosamente e com sucesso as suas famílias com quase nenhum custo. Mantenha o seu sistema simples, pare de desperdiçar o seu dinheiro
arduamente ganho e deixe a natureza fazer o trabalho árduo. Se este vídeo o ajudou a repensar a sua abordagem à autossuficiência, por favor, partilhe esta informação com quem precisar e não se esqueça de subscrever para mais métodos práticos e esquecidos. Mantenha-se autossuficiente e deixe de depender da rede elétrica. Vemo-nos no próximo vídeo.